Olá, amante do vinho! Bem-vindo ao Amado Vinho, eu sou o Arthur e hoje eu vou te dar algumas dicas para você que só toma vinho suave e não consegue tomar vinho seco, para te dizer mais ou menos como você consegue fazer essa migração. Vamos lá? Mas antes, eu peço encarecidamente para você conferir se está inscrito no canal, para ficar por dentro de todas as dicas, informações, curiosidades e afins do mundo do vinho. E no final do vídeo, considere deixar o like ou dislike se você gostou ou não do conteúdo. Vamos pro vídeo? Então, geralmente as pessoas, quando começam a tomar vinho, começam pelo suave, porque ele é mais docinho, mais fácil de tomar. E o que acontece basicamente é que o álcool, ele não é exatamente gostoso de se tomar. Vamos dizer assim, na boca ele não é uma sensação muito agradável. O que acontece, por exemplo, com a cerveja. A gente costuma tomar ela mais gelada, claro que existem também outros fatores como o lúpulo. Mas porque o álcool, quando ele está mais gelado, ele se torna um pouco menos perceptível, ele é mais tragável, mais degustável pra gente. Então o que acontece é que o doce, ele geralmente quebra o álcool. Por isso que, por exemplo, a caipirinha é tão gostosa e tão fácil de tomar, porque além de ser gelada, ela também é muito doce. Então você quase não sente o álcool. Basicamente o que você está fazendo é enganando os teus sentidos. Então vamos começar por aí, por temperatura. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, então não vou me aprofundar muito. Mas pode ser que você tome os seus vinhos tintos numa temperatura que não seja ideal. Pode ser que você esteja tomando eles um pouquinho mais quente do que deveria e por isso o álcool está te incomodando tanto na boca. Pode ser que você não esteja sentindo, por exemplo, os outros sabores e aromas que ele tem para te dar, porque o álcool está numa temperatura muito quente e acaba se tornando bem desagradável para você tomar. A mesma coisa você tomar uma cerveja quente ou uma caipirinha quente, acaba não sendo muito interessante. Agora, deixando de lado essa questão da temperatura e falando só do vinho em si no caso, a diferença do suave para o seco é justamente a quantidade de açúcar que você tem. E aqui no Brasil a gente tem, no caso, essas três definições, que são os vinhos suaves, os meio secos e os secos. Então existe uma transição aí que tem a ver com a questão de quanto açúcar você tem por litro do vinho. Então essa seria a minha segunda ressalva. A primeira seria, toma cuidado com a temperatura que você está tomando esse vinho, e em seguida, ver qual é o vinho que você está tomando e a partir daí, se é o suave, você pode transitar para o meio seco e depois o seco, para ir acostumando o paladar. Porque muita gente pode não saber, mas o nosso paladar ele vai se acostumando com o tempo com a questão do amargor, do dulçor, da questão do azedo. Porque tem muita gente, por exemplo, que começa a tomar café sem açúcar e no começo sofre muito, mas depois acostuma. Porque as nossas células, elas se renovam, periodicamente, do corpo inteiro. Falando especificamente na boca, a gente começa a trocar essas células também, as papilas gustativas. Então, com o tempo, você vai se acostumando a comer comidas menos doces, ou mais doces também. Mas enfim, se você quer fazer essa transição de maneira mais gradual, você pode parar de tomar vinhos suaves e começar a tomar vinhos meio secos. E a partir daí, depois, os secos. Se você quer, vamos dizer assim, pular essa etapa, ou quer direto tomar algum tinto, e quer saber qual é o tinto que é mais agradável, ou você não quer mudar pro tinto, você quer continuar no suave, mas vai para um jantar e todo mundo só toma tinto e daí tem que escolher algum vinho para levar, vamos dizer assim, ou para servir, você pode optar por uvas que são menos tânicas e menos alcoólicas, que tem um pouco menos de estrutura. Porque às vezes pode não ser só a questão do álcool, do vinho seco que te incomoda. Pode ser também alguma outra coisa, pode ser a questão dos taninos também, que são mais adstringentes, porque o dulçor ele mascara as outras coisas no nosso paladar. Se o doce é muito alto, você acaba não sentindo azedo, não acaba sentindo tanto álcool, acaba não sentindo tanto salgado. Tem isso. Então, o que acontece é que você pode pegar as uvas que são secas, que são, vamos dizer assim, os vinhos secos, que tem um pouco menos de açúcar, porém eles não são tão fortes nas outras questões, nos taninos ou na acidez. E daí eu recomendo duas uvas para você, que são de vinhos que costumam ser secos, mas são mais elegantes, são mais agradáveis ao paladar. Que daí seriam, ao paladar, desculpa, que são a Pinot Noir e a Gamay. São duas uvas que são fáceis de se encontrar, inclusive não são uvas que são tão exóticas assim, principalmente a Pinot, que tem vinhos muito famosos franceses, e não só na França, que geralmente os Pinots franceses são um pouquinho caros, mas de outros países aqui da América do Sul, por exemplo, e do Novo Mundo também, e europeus também você encontra num preço legal, tanto Pinot Noir quanto Gamay. Daí você começa a fazer a transição do vinho suave para o seco. Depois, se você já estiver um pouco mais acostumado, daí eu recomendaria às vezes você ir para Merlot e também para Cabernet Sauvignon, que são duas uvas também que fazem muitos vinhos secos, comumente, e que não são tão potentes. Apesar que podem haver vinhos potentes dessas uvas, então sempre observa a questão do teor alcoólico também. Quanto mais alcoólico, procura não pegar eles, porque consequentemente você não vai sentir tanto dulçor, porque existe esse equilíbrio, vamos dizer assim.
Posso fazer um outro vídeo depois mais a fundo explicando como funciona a questão do álcool com açúcar, né, residual, por causa da fermentação. Não vou entrar muito a fundo porque são mais dicas práticas para você fazer essa migração, ok? Então seria isso nesse vídeo. Você pode observar, no caso, a temperatura, a questão da migração do seco, né, o meio seco ali, do suave para o meio seco ou seco, e também pegar essas uvas que são um pouco menos potentes, são menos violentas no seu paladar para início, ok? Pensa também um pouquinho na harmonização que você vai fazer, porque a vantagem do vinho seco é que ele permite muito mais harmonizações do que o suave. Então, se às vezes você está comendo alguma coisa que vai pedir um vinho um pouco mais seco, que ele não seja tão doce, isso pode te ajudar também a começar a fazer essa transição. Qualquer outra dúvida que você tiver a respeito disso, ou alguma dica de harmonização de algum outro vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu sempre olho todos os comentários, busco responder todos eles. Se quer saber um pouco mais a fundo, quer ter algumas aulas particulares sobre vinho, questão de harmonização, organizar eventos ou até mesmo palestras, pode me chamar no Instagram do amado.vinho também, que eu estou lá à disposição. É isso aí, obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.